Na Europa, acreditávamos sinceramente que havíamos aprendido as lições do passado. Nunca mais apoiaríamos um genocídio. Nunca mais apoiaríamos uma guerra neste continente. E, no entanto, aqui estamos, no lado perdedor de uma guerra por procuração da OTAN no leste, um genocídio em Gaza e muito mais. Para discutir o que deu errado em termos mentais, está aqui o Dr. Hans-Georg Möller, professor de Filosofia do Pensamento Social e Político na Universidade de Macau e apresentador do canal do YouTube Carefree Wondering. Hans-Georg, seja bem-vindo. Muito obrigado, Pascal, por me receber. Bem, obrigado por ter aceitado o convite. Também devo acrescentar que você publicou vários vídeos excelentes, um deles sobre a Alemanha assustadora e a propaganda que está em alta por lá neste momento, além de algumas características da sociedade atual. Podemos talvez começar por aí? Especialmente essa questão que já discuti com outros convidados aqui. O fato de que agora a palavra Verstehen, em alemão, compreensão, passou a ter um significado negativo. Ser um Putin-Versteher, alguém que entende o Putin, é visto como algo negativo agora. E vemos que isso também foi transferido para o Hamas e outros chamados inimigos do Ocidente. Você poderia falar um pouco sobre isso e explicar o que está acontecendo? Sim. Bem, quero dizer, notei essa mudança especialmente em relação à China, porque eu leciono em Macau, uma região administrativa especial da China, bastante autônoma, mas ainda assim parte da China. Minha formação é, na verdade, em estudos chineses. Obtive meus diplomas nessa área na Alemanha. Então, em vez de estar focado na Rússia ou na questão de Gaza, minha perspectiva pessoal é mais influenciada pela minha experiência com a, digamos, atitude alemã em relação à China. E isso mudou drasticamente ao longo da minha vida. Quando comecei ainda adolescente a estudar estudos chineses, havia uma grande moda da China. Existia uma forte idealização, quase uma espécie de romantismo em relação à China. As reportagens da mídia sobre a China eram muito positivas, e foi por isso que muitos jovens naquela época começaram a estudar chinês. Queriam aprender o idioma, queriam viajar para lá, e assim por diante. E a razão para isso, bastante obviamente, foi a política de reforma e abertura que começou sob Deng Xiaoping no final da década de 1970 e ainda estava se desenvolvendo nos anos 1980. Assim, a imagem da China retratada na mídia, e também apoiada politicamente, era, digamos, bastante favorável a esse processo de liberalização em curso no país. Com o passar dos anos, isso foi mudando gradualmente, mas a virada se acelerou. E nos últimos anos, acredito que houve uma reversão completa, no sentido de que a cobertura sobre a China se tornou muito negativa. Além disso, essa noção que você mencionou, a que discuti no vídeo, a ideia do Versteher, o entendedor, tornou-se uma questão para pessoas como eu, que realmente vivem na China, trabalham em uma universidade chinesa e, até certo ponto, falam chinês. E percebi que eu também estava sendo, de forma explícita ou implícita, rotulado como um Versteher. E isso agora era algo negativo. Então foi uma experiência pessoal por trás disso, certo? E foi também o motivo para aquele vídeo sobre a Alemanha assustadora. Essa foi a minha viagem à Alemanha no verão passado, quando fiquei lá por um período prolongado, basicamente uns 2 meses. E percebi que quando conversava com as pessoas, independentemente de me conhecerem ou não, e explicava ou contava o que eu estava fazendo, isso sempre resultava em uma reação muito parecida. Elas tentavam me dizer como a China é ruim, tentavam me explicar como minha situação devia ser terrível e como é problemático o fato de eu estar fazendo o meu trabalho aqui. E claro, achei isso muito estranho, certo? Porque a minha impressão era de que quanto menos as pessoas realmente sabiam sobre a China, mais elas de alguma forma se sentiam no direito de me dar lições sobre o assunto. Enquanto as pessoas que têm experiência na China, ou conhecem melhor o país, muitas pessoas conhecem e entendem a China,
melhor do que eu, essas pessoas tendem a não me dar lições sobre como é viver lá. Então é uma situação meio absurda que agora, no discurso público, quanto mais distante você está da China, paradoxalmente, mais autoridade isso parece te dar para ter opiniões sobre ela. E eu tenho a forte impressão de que é exatamente isso, definitivamente na política e ainda mais na mídia. Mas até mesmo na academia, até mesmo em um contexto acadêmico, agora é visto, até nos estudos chineses, como algo negativo se você estiver associado de alguma forma à China e viver na China. E então vem esse rótulo Versteher. É mais provável que ele seja atribuído a você, muitas vezes imediatamente, certo? Mesmo antes de a conversa começar, esse tipo de rótulo já entra em ação, de que você é um entendedor e, portanto, é moral, política ou até pessoalmente suspeito, não é? E eu só preciso acrescentar, para que as pessoas entendam em inglês, understander, da forma como é usado em alemão, na verdade significa alguém que desculpa, certo? A palavra mistura desculpar ou justificar com entender. Bem, acho que está certo. Mas o subtexto importante também é que você tem algum tipo de simpatia, eu acho, certo? Não é apenas verstehen, é também ter verständnis, ter algum tipo de empatia. Sim, sim. Você realmente vê ou tem um ponto de vista semelhante ao ponto de vista do que está sendo discutido, então você consegue se colocar no lugar do outro. E isso é uma acusação. Exatamente agora é algo negativo. Exatamente. Isso agora é algo muito negativo. Você acaba sendo associado de alguma forma ao outro político e moral. Certo, certo. É como se suspeitassem que você fosse, digamos, um traidor ou algo assim. E isso acontece com você até na academia, Nick. Sim, quero dizer, isso é muito forte na academia, eu diria. Tenho que dizer que não estou, e intencionalmente não estou, em estudos chineses. Como você disse no começo, eu trabalho com filosofia chinesa. Eu trabalho com filosofia e ainda faço trabalhos. Você não mencionou isso, mas é importante para o meu histórico acadêmico. Minha principal especialização é, na verdade, filosofia chinesa. Mas, pessoalmente, eu coloco a ênfase na filosofia, não no chinês. Eu me vejo, embora minha formação acadêmica seja em sinologia e em estudos chineses, como alguém que fez a transição de estudos chineses para filosofia. E eu me considero, por várias razões, mais um filósofo do que um sinólogo. Mas sim, eu sou, não sei, talvez 30 ou 40% sinólogo e trabalho na China. E sim, mesmo no meio acadêmico, há uma forte pressão, pelo que posso perceber. Ainda mantenho algum contato com a sinologia alemã, embora esses contatos já não sejam muito próximos. A maioria dos sinólogos alemães que lecionam atualmente eu não conheço, porque deixei a Alemanha há mais de 25 anos. Mas, pelo que posso observar de fora, é claro que é muito difícil para meus colegas apresentar ou recorrer a alguma forma de Verständnis, algum tipo de compreensão empática para a situação na China, especialmente em um contexto acadêmico. Isso não é bem-vindo. No meu vídeo, mencionei uma história verdadeira contada por um dos meus amigos em sinologia, que enviou uma carta ao editor de um grande jornal alemão que havia feito uma reportagem muito crítica sobre a China. O jornal não apenas se recusou a publicar a carta, como também lhe enviou uma longa resposta pessoal, explicando por que suas opiniões não eram aceitáveis. Assim, o jornalista estava, mais uma vez, criticando o sinólogo profissional por ser um Versteher e dizendo que isso não era aceitável, que nem deveria ser publicado na mídia alemã tradicional. Simplesmente não é publicável. Isso me lembrou de uma atitude que eu só conhecia da antiga Alemanha Oriental comunista, ou aliás, de países como a China,
onde pessoas com opiniões dissidentes no meio acadêmico não seriam necessariamente demitidas ou presas. Não acho que, exceto em períodos muito radicais, isso normalmente aconteceria. O que aconteceria seria algo exatamente como o que aconteceu com meu colega e amigo na Alemanha. As autoridades políticas, de alguma forma, lhe diriam que ele é errado e que deveria, sabe, mudar de atitude. Elas teriam essa postura belerende. Como podemos traduzir isso para o inglês? Esse tipo de... Uma atitude de ensino, esse desde te educar, certo? Sim, educação. É, então. É um esforço de reeducação. Primeiro tenta-se o esforço de reeducação. Então esse jornalista, um jornalista de destaque, estava tentando reeducar o sinólogo profissional sobre sua posição em relação à China. E para mim isso é muito representativo, digamos, da atmosfera social geral na Alemanha. E novamente, como no vídeo, falo sobre a distinção entre Versteher, aquele que compreende, e o especialista, porque a mídia hoje em dia, para moldar sua propaganda, já não tem tantos artigos de opinião abertos em que um certo jornalista, com seu nome, diga, é assim que vejo a situação. Não, a propaganda agora opera de outra forma. A mídia sempre se refere a esses especialistas que muitas vezes não são nomeados. Às vezes são, mas muitas vezes não, certo? E esses especialistas são aqueles que têm a opinião correta sobre as organizações, seja qual for, China, Rússia, Israel ou qualquer outra, certo? E sim, esses especialistas são, por assim dizer, os avaliados, os aprovados, os aceitos, aqueles que têm a opinião aceita. Então a diferença entre Versteher, entre especialista e compreendedor, é obviamente que a conotação é: essa posição é aquela que a mídia e o establishment político consideram politicamente correta. A mídia então atribui o rótulo de que essa é a opinião politicamente e moralmente correta. Assim, os especialistas sempre têm a opinião politicamente e moralmente correta, enquanto se alguém é um compreendedor, isso indica que tem a opinião politicamente e moralmente incorreta, e que você não deve ouvi-lo. Enquanto os especialistas, se você não ouve os especialistas, então de alguma forma há algo errado com você, certo? Então você não é realmente capaz de pensar de forma racional ou crítica. Isso também é, claro, muito interessante, não é? Que pensamento crítico na Alemanha agora significa que você acredita no que os especialistas dizem e não acredita no que o compreendedor diz. Isso é basicamente o que agora se ensina como pensamento crítico, que aqueles considerados capazes de pensar criticamente são de forma absurda os que internalizaram essa distinção, que conseguem fazê-la intuitivamente, que acreditam nos especialistas e que discordam dos compreendedores. Isso é fascinante para mim. E eu só fico me perguntando, onde é que isso exige, tipo, oposição? Não, não oposição. Onde é que isso exige visões negativas? Porque nós temos... Isso é muito interessante, certo? Eu moro no Japão há mais de 10 anos e trabalho em uma universidade japonesa. E acontece muito, muito raramente de alguém na Europa tentar me explicar o Japão. Eles realmente ouvem, querem saber mais, como o Japão funciona. Eles não fazem isso. Eu não tenho essa experiência. Enquanto você, trabalhando em um país que carrega muitas visões negativas, na Europa, constantemente recebe essas palestras sobre como deveria realmente enxergar o país em que vive. Então, por que é que quando temos visões positivas de outro país, não fazemos isso? Bem, acho que, como disse antes, eu também passei por essa mesma mudança. Nos meus primeiros 20 anos como jornalista, ou melhor, como sinólogo, a situação era exatamente como você descreveu em Drucat. Essa era a atitude a qual eu estava acostumado. Mas com as mudanças geopolíticas e a transformação da opinião em relação à China, digamos, com a ascensão da China e a percepção de que ela deixou de ser aquele outro exótico e maravilhoso, cheio de oportunidades, essa percepção se mudou. Agora o Warfen parte do eixo do mal, uma competição global,
uma inimizade sinistra. Sim, nesse contexto que isso aconteceu. Você diria que isso é uma característica psicológica geral das pessoas? Quero dizer, isso também acontece com você, mas ao contrário. Tipo, os chineses tentam te explicar tudo o que há de errado com a Alemanha? Ou isso é um fenômeno particularmente europeu, ou talvez até de língua alemã, de acreditarmos que entendemos tudo melhor do que todo mundo? Eu não diria que é um fenômeno especificamente alemão, mas diria que é particularmente forte na Alemanha. Há vários aspectos nisso. Antes de tudo, a imagem da China mudou drasticamente ao longo da história. Eu estudei a história da China e o clima atual, digamos, especialmente na Alemanha, porque novamente isso existe em todo o Ocidente, mas eu diria que dificilmente é tão forte e evidente quanto na Alemanha. E isso pode ter algo a ver com, não sei, o caráter alemão, se é que existe algo assim. Eu realmente não acredito nisso, mas por outro lado, empiricamente, muitas vezes penso que há algo desse tipo. De qualquer forma, essa atitude negativa em relação à China não é nada nova, infelizmente. A atitude ocidental em relação à China foi historicamente muito forte. Por exemplo, durante a década de 1840, na época das Guerras do Ópio. Um dos meus romances favoritos, escrito pelo autor de Hong Kong, Timothy Mo, intitula-se An Insular Possession. Acho que é um dos maiores romances já escritos. Ele trata de Macau e do período das Guerras do Ópio, quando Hong Kong foi fundada e os britânicos se mudaram de Macau para Hong Kong, tomando-a como parte de sua expansão colonial. Uma parte do enredo trata do jornalismo. Trechos do romance recriam os artigos jornalísticos escritos por britânicos e americanos sobre a China, e eles estão repletos de ódio e racismo. Basicamente promovem a Guerra do Ópio. O tipo de retórica que ouço na mídia, hoje em dia, me lembra do que conheço daquele romance. Na verdade, eu conheço o autor. Tive a honra de encontrá-lo uma vez aqui em Macau. Sei que ele fez um trabalho muito minucioso ao reconstruir a linguagem da mídia daquela época. Então sempre me lembro desse romance agora quando leio alguma coisa, o que é pessoalmente difícil para mim. É muito difícil para mim ler a mídia alemã sobre a China, porque esse tipo de ódio sutil e de propaganda sutil é psicologicamente difícil de me expor. Então eu basicamente só consigo ler algumas frases, ou assistir ao noticiário por talvez 1 minuto, e depois preciso desligar. E isso me faz lembrar daquele primeiro período. E então o segundo período, claro, quando a Alemanha estava envolvida, foi a revolta dos Boxers por volta de 1900. Soldados alemães foram enviados para lá, e temos o notório Hunnenrede, o discurso dos Hunos do imperador alemão, Kaiser Wilhelm, que incentivou os soldados alemães a irem à China e matarem os chineses para que nenhum chinês jamais ousasse, você sabe, olhar com arrogância para um alemão novamente. Exatamente, sim. Então, novamente, esse discurso, que na verdade não faz mais parte da memória coletiva na Alemanha, ao contrário, você sabe, do período nazista, mostra que a memória histórica coletiva alemã está muito concentrada em um período muito curto da história alemã. Embora existam muitos outros períodos em que também se poderiam encontrar exemplos, na verdade, não tão diferentes, das atitudes alemãs em relação a outros povos do mundo. E um exemplo é o Hunnenrede, e a atitude em relação à China, e a agressão militar contra a China pelos alemães, parte da longa história de 100 anos da agressão militar ocidental contra a China. E claro, isso também é mais ou menos completamente ignorado pelos especialistas. Se você chama atenção para isso, você se torna um Versteher, um entendedor. Então o que estou dizendo é que esses altos e baixos, ainda estou respondendo a sua pergunta. Eu disse que, se quiser, sinta-se à vontade para me interromper a qualquer momento.
estou falando demais. Esses altos e baixos são típicos. E também já foram escritos livros sobre isso. Normalmente acho que é muito óbvio que isso sempre ocorre no contexto de conflito militar e, de modo geral, geopolítico. O fascinante é, se eu ainda puder responder a outra parte da pergunta, o que os chineses de alguma forma pensam sobre os alemães. E isso, é claro, também mudou. Por muito tempo, isso remonta à época em que vim à China pela primeira vez, no final dos anos 1980. A opinião sobre a Alemanha era extremamente positiva. Isso até se estendia a Hitler, certo? A Alemanha era meio que associada pelo chinês médio, é o que se ouvia, a um país muito forte. No início eles eram muito fortes sob Hitler, e depois continuaram muito fortes após a guerra, desenvolvendo essa economia maravilhosa. E eles sempre foram, você sabe, o povo dos Dichter und Denker, os poetas e filósofos. Então havia uma imagem completamente acrítica e extremamente positiva da Alemanha. Ela era vista como uma das maiores nações de todas, e isso teve um efeito muito duradouro, certo? Na China, como parte do desenvolvimento econômico desde a década de 1980, houve uma forte, digamos, obsessão por marcas estrangeiras. Felizmente, acho que isso está mudando agora, e esse é um bom sinal. Claro, a Alemanha como marca, tanto no sentido metafórico quanto literal. Muitos produtos eram rotulados como Made in Germany. A indústria automobilística alemã, como você deve saber, lucrou muito com a abertura da China, certo? Ela realmente se beneficiou dessa tendência muito positiva. A marca alemã se manifestou de forma mais clara nos carros alemães, que inundaram o mercado chinês a partir das décadas de 1980 e 90, certo? The Chinese car market since the 1980s, 90s, right? They were already building the Volkswagen plant when I was there. Eles já estavam construindo a fábrica da Volkswagen quando eu estava lá como estudante. Então os chineses admiravam a Alemanha. E acho que agora eles estão cada vez mais, até amargamente, desapontados. A atitude dos chineses era: nós amamos a Alemanha, amamos as marcas alemãs, a marca alemã, amamos a cultura alemã. Era como um modelo para nós, porque era isso também que eles ouviam da Alemanha, certo? Naquela época, como eu disse, queremos intercâmbio cultural. Estamos abertos a 5.000 anos de civilização chinesa. E então os chineses, sabe, estavam promovendo essa imagem idealizada da China, que também existia no Ocidente. Os chineses meio que internalizaram isso e depois reprojetaram essa imagem positiva da China de volta para a Alemanha e assim por diante. This positive Chinese image to Germany and whatever. We're opening the Confucius Institutes everywhere. Nós estávamos abrindo as portas, os institutos Confúcio, em todos os lugares, para, você sabe, promover a cultura chinesa. Mas isso mudou. Agora, os institutos Confúcio também são vistos como algo ruim, até maligno. Como você sabe, dizem que eles foram criados porque os chineses querem espalhar sua propaganda e influência. Muitos deles foram fechados na Alemanha. Acho que os chineses agora estão percebendo que sua simpatia pela Alemanha não foi realmente correspondida. O amor deles pela Alemanha não foi retribuído com amor pela China, muito pelo contrário. Então, sim, os chineses estão cada vez mais ambivalentes em relação à Alemanha. Essa é a minha percepção. Increasingly ambivalent about Germany. That's my perception. I see. Thanks for this. Entendo. Obrigado por isso. Talvez só brevemente. Uma das coisas sobre as quais ainda fico pensando nessa questão do entendedor é se ela tem alguma raiz em tradições mais antigas, talvez até não alemãs. Porque se me lembro bem, e eu fiz minha graduação em filosofia, uma das maiores disputas filosóficas na Grécia Antiga foi entre os platônicos, a escola de Sócrates, e os sofistas. Acusar alguém de sofismo é uma acusação grave. Você está usando as ferramentas dos sofistas, ou seja, distorce os argumentos de modo que ainda pareçam lógicos, mas por baixo eles falham completamente. E você é basicamente uma fraude. Você vê algum tipo de conexão histórica aí com essa tradição? Conjecture there with this tradition? Well, yes, generally I think you're correct, right? Bem, sim, de modo geral, acho que você está certo, né? Quero dizer, a questão geral é que o oponente intelectual é sempre, sabe, deslegitimado.
E essa deslegitimação muitas vezes tem um tom moral, certo? Então também a crítica ao sofismo é que esses são como filósofos falsos vendidos. Eles não são verdadeiros filósofos. Estão apenas nisso pelo dinheiro. É isso que você encontra nos diálogos de Platão. Essa é geralmente a acusação. Então sim, esses são filósofos falsos, os vendidos. E de certo modo, etc. Sellout philosophers, and somehow you're correct. This pattern is there, right? Esse padrão existe, certo? Se você diz que alguém é um Verstein, um entendedor, o subtexto, também em relação a mim, é sim, eu sou, você sabe, pago pelo governo chinês. Estou trabalhando para os chineses. É aquela coisa de traidor sobre a qual falei antes, certo? Sou um traidor não apenas da Alemanha, também sou um traidor da academia alemã, porque exatamente como você disse, fui comprado pelos chineses e, portanto, estou minando, estou subvertendo a verdadeira sinologia crítica alemã. Então, sim, eu concordo com você. Isso é basicamente um padrão muito semelhante ao que você descreveu sobre a Grécia. O que eu ainda não disse, mas meio que insinuei, é que nesse caso específico tem a ver com o que eu chamo de princípio do pária. Em certo momento, a atitude em relação à China e à Rússia mais do que a China, mudou para vê-las como párias. Antes era bem diferente. Eu também falo sobre isso no vídeo. Quando eu cresci nos anos 1970, não havia muito forte e guerra fria. Daí de marmbis os russos estavam nu. Right, Cold War. Half of Germany, the Russians were there. Half of Germany was like Russian military. Metade da Alemanha estava basicamente sob controle militar russo. Eles estavam muito mais próximos do que estão hoje. E ainda assim havia essa ideia de distensão, de Entspannungspolitik. Os russos, ou os soviéticos na época, não eram transformados em párias. Podia-se conversar com eles, convidá-los, certo? Podia-se assistir à mídia russa. Não havia televisão russa aqui, mas a mídia russa não era tratada como é agora, porque agora eles são párias. A mídia russa está realmente proibida, banida na Alemanha. Não sei se você se lembra da RT, o canal russo. RT and Sputnik, yeah. RT e Sputnik, sim. Não é apenas bloqueado como na China, onde há o firewall, que aliás não existe em Macau, porque a China é bastante diversa. Mais diversa do que a Alemanha, eu diria. Enfim, desde, não sei, não faz muito tempo está realmente proibido. A mídia russa está completamente banida. Então é ilegal e você nem pode, se entender corretamente a lei, citá-los ou mencioná-los em sua própria produção de mídia. É disso que falo quando menciono o princípio do pária. O outro é um completo pária, sem qualquer legitimidade política ou moral. A única coisa que podemos fazer é basicamente algum tipo de mobilização política organizada. Você não pode se associar a eles de forma alguma. E isso também se estende aos acadêmicos. A ideia é que se você tem algo a ver com a China, mesmo que apenas fale o idioma, aprenda o idioma, isso já o torna suspeito. Já faz parecer que você está se aproximando do pária. Aprender o idioma do pária já é visto como algo problemático. E é por isso também que ninguém mais estuda chinês na Alemanha. Não sei como está a situação com o russo. Não era assim na década de 1970. Era perfeitamente normal aprender russo ou chinês. Hoje em dia não é mais. É a cultura do cancelamento em nível nacional. Cancelamos a Rússia. Cancelamos a China. Se você infringir o cancelamento, bem, meu caro, vai ter que aprender uma lição, certo? O que é fascinante, porém, porque significa que fizemos o oposto, não é? Estamos proibindo o próprio esforço de compreender adequadamente. Bem, é claro, mas é por isso que Versteher, aquele que entende, é visto como algo ruim. E o primeiro passo que leva você por esse caminho de se tornar um Versteher é aprender o idioma. Você deve aprender sobre a China e a Rússia por meio da mídia de língua inglesa ou alemã. Se você aprende sobre a China e a Rússia por meio da mídia de língua chinesa ou russa, você já está novamente sendo minado pelo pária.
É uma coisa tão idiota de se fazer. Quero dizer, há literatura suficiente sobre estratégia militar, tanto do Oriente quanto do Ocidente, que deixa muito claro que a única coisa que você realmente precisa entender é o seu inimigo, certo? Ou o outro lado significativo. É a única coisa que você realmente quer compreender, porque é isso que permite vencer no confronto. Então isso não é extremamente autodestrutivo como processo? Well, yes and no. I mean, on the one hand, I do think it's self-defeating. Bem, sim e não. Because, again, Quero dizer, por um lado, acho que isso é autodestrutivo, certo? Porque, novamente, se você diz que as posições do outro lado são completamente política e moralmente, e é sempre o subtexto moral que é muito importante, ilegítimas, então qualquer pessoa que tente compreendê-las já se torna contaminada por elas, certo? Isso é claro, como você acabou de dizer, de uma perspectiva estratégica, não é muito bom. Você precisa conhecer melhor o inimigo. Isso é útil. Mas é claro, para uma situação de guerra, se você está se preparando para uma guerra, seja uma guerra quente ou fria, isso é muito útil. Você quer, na sua própria população, que ninguém tenha simpatia ou empatia pelo oponente. Se você quer que as pessoas estejam dispostas a matar outras, o que normalmente a maioria dos humanos tem uma forte, como dizer, normally most humans have a strong how to say they don't they are not psychologically inclined. eles não têm uma inclinação psicológica. Eles têm, qual é a mesma palavra em inglês? Eles não têm inclinação para matar outros. Eles têm hesitação. É preciso superar uma barreira psicológica bastante alta para estar disposto a matar outras pessoas. E há estudos sobre isso. Então, como se faz isso? Minimizar todas as formas de verständnis pelo outro, minimizar todas as formas de compreensão ou empatia com o outro. Portanto, se você está se preparando para a guerra, isso é muito útil. E essa internalização é muito importante, não apenas para o soldado, mas também para as pessoas no poder, para os jornalistas, os acadêmicos e os políticos. Provavelmente é mais importante que entre essas pessoas exista esse tipo de disposição para negar, mais uma vez, a legitimidade moral do outro. Deny again this moral legitimacy to the other, and you want those people then in power, right? And we see this very. E você quer essas pessoas no poder, certo? Vemos isso muito claramente na política alemã. Todo político que demonstra algum tipo de empatia ou simpatia pela oposição se torna inelegível. Eles são expulsos do partido, afastados de seus cargos e assim por diante. O mesmo vale para a mídia. Você não será contratado, não conseguirá um emprego na grande mídia se for um compreendedor. Esse é praticamente o principal critério. E agora até na academia chegamos a esse ponto. Nos estudos chineses, por exemplo, se houver suspeita de que você é um compreendedor, tornarão muito mais difícil para você conseguir um cargo, ou até mesmo publicar algo. Então, nesse sentido, isso é como um mecanismo sociológico que estamos vendo se desenrolar, o que então cria um grupo epistêmico homogêneo, certo? Um grupo que entende ou percebe o inimigo da mesma forma, e assim você cria o grupo necessário para superar a inércia. Os especialistas, eles são os especialistas. Isso não é tanto uma pergunta, é mais um comentário. Algumas partes do estabelecimento de defesa europeu falam abertamente sobre isso. A OTAN fala abertamente sobre a necessidade de uma percepção comum da ameaça. É como se disséssemos, precisamos ter a mesma percepção de quem e do que é o inimigo para termos uma força de ataque contra ele, certo? Ou para termos uma abordagem comum contra ele. E isso é extremamente perigoso. É muito perigoso. It's very dangerous. The underlying thing is, from my philosophical perspective, A questão fundamental é, do meu ponto de vista filosófico, o perigo da moralização extrema que vemos tradicionalmente. Tivemos isso na religião, certo? Seja lá o que for, da Idade Média até o século XX, ou mesmo voltando à Guerra do Ópio e à rebelião dos Boxers, a religião ainda era uma questão importante. Você lutava contra os pagãos. Então esse era um grande motivo pelo qual podia matá-los, porque eram pagãos, certo? E eles meio que resistiam à cristianização. Esse foi um dos muitos fatores, mas era um importante que os legitimava, ou melhor, os deslegitimava moralmente em uma escala religiosa.
Now we're having the same mechanism, but no longer Agora estamos vendo o mesmo mecanismo, mas não mais codificado religiosamente, o que eu gosto de chamar de civil religioso. Eles não abraçam nossos valores, e é por isso que lhes falta legitimidade moral. Eles simplesmente não entendem nossos valores, certo? Nós tentamos, estávamos oferecendo, explicando nossos valores a eles, que são claramente superiores aos deles. E ainda assim, ou pelo menos seus governos, ou talvez tenham sido enganados por seus governos, supomos, mas é claro que muitos russos e chineses não abraçam realmente nossos valores. E esses valores, é o que os deslegitima moralmente. E minha principal formação filosófica, se posso dizer assim, é em filosofia chinesa e taoísmo, e no teórico social alemão Niklas Luhmann. E para ambos, junto com alguns outros filósofos como Nietzsche, eu diria há um forte foco, embora, é claro, sejam historicamente completamente distintos, diferentes entre si. Tanto o taoísmo quanto Luhmann enfatizam os perigos da moralidade e o caráter tóxico, realmente venenoso, da moralização. Odetta Luhmann hörde que a moralidade dá something, se a sentença de morte de deletério for. morality and moralization is the death sentence for democracy. And I feel that's what we are experiencing today. E eu sinto que é isso que estamos vivenciando hoje, que a política, novamente, e isso é muito diferente dos anos 70 e 80, passou a operar nesse registro moral. Já não vemos o outro como um oponente ideológico, como era o caso naquela época. Não levamos mais a ideologia deles a sério. Ninguém está realmente interessado. Eles nem têm muita ideologia. São apenas maus, certo? Simplesmente não compartilham dos nossos valores. Esse é o ponto, não é? E temos a Verteidigte Außenpolitik, a política externa guiada por valores. E isso eu diria é o caminho para a guerra e a militarização. E sempre foi. Uma inclinação para o religioso, basicamente uma forma religiosa de enxergar o mundo. Religião civil, porque é secularizada. Pós-religioso, secularizado, civil-religioso, chame como quiser. Sim, isso se tornou a principal retórica. E novamente, essa é a razão do princípio do pária. Essa é a razão da distinção entre o compreendedor e o especialista. É o registro moral. Agora tudo está meio que subsumido sob essas lentes morais, a moralische Brille. Sim, e essa é uma mudança na política que ocorreu apesar ou além das transformações geopolíticas. Temos esse tipo de retorno ao fundamentalismo moralista, e isso aumentou nas últimas décadas, sem dúvida. E é por isso que estou muito preocupado. Acho que o indicador mais claro é que estamos realmente caminhando para outra guerra. É uma observação muito boa. Quero dizer, isso também explica, pelo menos dentro desse contexto, porque temos essa grande diferença e mudança da Ostpolitik sob Willy Brandt, que era uma abordagem pragmática. Era pragmatismo, certo? A pergunta era, o que precisamos fazer para não acabar em uma guerra nuclear? E a pergunta mudou para, o que precisamos fazer para estar do lado certo da história? Algo que se ouve muito hoje em dia. E essa é uma questão moral. O que precisamos fazer para sermos bons, em vez de o que precisamos fazer para evitar consequências ruins. Sim, e isso coloca muita pressão moral, medo moral. Isso incute medo moral na própria população. E novamente, esse medo moral está ligado às suas perspectivas de carreira. Certo, você entende que se não compartilhar, digamos, a visão completamente ilegítima do outro, então perde sua própria credibilidade moral, o que se torna um grande problema profissional para você. Portanto, essa moralização não é dirigida apenas contra o outro. Ela também tem esse efeito muito forte sobre a população na Alemanha. Sabe, é meio injusto trazer isso à tona agora, porque só temos uns 15 minutos restantes, mais ou menos. Mas o segundo tema que você mencionou, que precisa ser explorado, em relação à Alemanha, é esse orgulho da culpa, e esse ponto de que os alemães, para mim, parecem quase obsessivamente focados em não estarem do lado errado da história novamente.
está tão internalizado que o período de Hitler foi total e completamente errado e nunca deve se repetir. Portanto, mas então esse portanto parece estranho. Portanto, precisamos apoiar Israel custe o que custar, mesmo que isso signifique genocídio contra os palestinos. Então você pode comentar um pouco sobre isso? Sim. Quero dizer, tem outro vídeo sobre esse orgulho da culpa alemã. E isso eu acho é muito importante para entender a história alemã depois da Segunda Guerra Mundial. Também é algo que conheço de forma muito pessoal, porque aconteceu bem durante a minha própria vida, e por isso vivi tudo isso em primeira mão. Claro, os alemães sempre tiveram culpa, certo? Por causa do Holocausto. Eu cresci na Alemanha Ocidental antes de 1989. Foi nessa época que estudei, e a ideia naquele tempo, a principal ideia era de Wiedergutmachung, como se estivéssemos reparando o mal. A compensação, sim, a restituição ou algo assim. E então, sim, estava claro que tínhamos essa terrível culpa e éramos culpados. E sim, tínhamos apenas que, por assim dizer, kleine Brötchenbacken, ser um pouco modestos, sabe? Não fortalecemos nossas forças armadas, não falamos muito, ficamos quietos e em silêncio. Não queríamos nos tornar uma potência internacional. Apenas, sabe, pagamos algum dinheiro a Israel e dizemos desculpe, desculpe, desculpe. E então, com sorte, algum dia tudo fica Wiedergut. Fica bem de novo. E podemos recomeçar. E claro, na Alemanha Oriental era muito diferente. A Alemanha comunista se via como antifascista. Então eles não se viam realmente como os culpados, mas como aqueles que haviam se oposto. O que era verdade. O governo comunista do leste, muitos de seus membros haviam sido presos ou de outra forma perseguidos pelos nazistas, via a si mesmo como antifascista, o que de fato eram. Mas então, depois de 1989, após o período de reunificação de 1990 e 91, nenhuma das duas abordagens realmente funcionava mais. Assim, surgiu uma nova forma, que eu defino como essa espécie de ideia de Schulstolz. A ideia é que cometemos o crime mais horrível da história mundial, mas confessamos isso. E não estamos mais apenas tentando, digamos, reparar o erro. Agora, indefinidamente, para sempre, eternamente, declaramos que carregamos essa culpa. E de alguma forma, paradoxalmente, isso nos enche de orgulho. Somos como as pessoas moralmente mais fortes do mundo, porque, e isso, é claro, tem raízes cristãs, certo? And this, of course, has like Christian roots, right? Because we confess our guilt and this confession. Porque confessamos nossa culpa, e essa confissão de alguma forma nos absolve moralmente, ela se torna uma confissão sem fim, certo? É como se eternamente no futuro carregássemos essa responsabilidade moral, e isso de alguma forma nos torna paradoxalmente os super-heróis morais. Sim, e isso eu acho é um fator muito importante que contribui fortemente para essa hipermoralização, especialmente dos alemães. Essa hipermoralização do discurso político e nacional da Alemanha, o perfil alemão, passa a ser como o perfil desses super-heróis morais. E isso tem bem, seja como for, o Partido Verde pós-reunificação, eles são meio que um símbolo dessa hipermoralização. They are kind of a symbol of that hyper-moralization, and no wonder that they are also now at the forefront of the remilitarization. E não é de se admirar que eles estejam agora na linha de frente da remilitarização da Alemanha, certo? Então, na verdade, a parte mais importante do termo orgulho da culpa é o orgulho, não a culpa. A culpa sempre esteve lá, Jim, mas não esse imenso orgulho, esse tipo de orgulho moral e essa sensação de, eu chamaria, um complexo de superioridade, certo? E então, sim, até mesmo os japoneses, eles não confessaram realmente sua culpa pela Segunda Guerra Mundial. Isso os torna inferiores a nós alemães, certo? Mas é claro, todos os outros, ninguém mais realmente confessou da forma como nós fizemos. Então, de alguma forma, ninguém mais tem esse terreno moral tão elevado quanto os alemães têm. Esse é um tipo de fenômeno político e geral muito interessante, eu diria, porque acabou se tornando algo como uma questão de identidade nacional. Na Alemanha chamamos isso de Erinnerungskultur. Esse é o termo oficial, a cultura da memória ou cultura da lembrança. E isso é como a religião de Estado alemã.
É ensinado nas escolas, na mídia, em todos os lugares, todos os monumentos tratam disso. Então, seja como for, outras nações têm seu próprio mito nacional e sua própria ideologia nacional. A ideologia nacional alemã é construída sobre essa Erinnerungskultur, essa cultura da lembrança. E é o terreno fértil para esse orgulho da culpa, novamente, com ênfase no orgulho. A coisa realmente especial sobre isso é esse tipo de novo orgulho nacional. Quando eu fui educado na Alemanha, como mencionei, deixei a Alemanha há mais de 25 anos, nós tínhamos que, como eu disse, fazer pequenos pãezinhos. Ou seja, você não realmente mostrava que era alemão. Não havia bandeiras da Alemanha. Ninguém teria uma bandeira alemã, nem mesmo em um jogo de futebol ou algo assim. Sim, estávamos indo bem e estávamos felizes, mas não exibíamos muito nossa germanidade. Isso mudou, e mudou com base nesse tipo de novo. Bem, é claro, é um orgulho distorcido, muito obviamente. É um orgulho que desde o início é psicologicamente distorcido e altamente perigoso. Porque o perigo é claro, que se você acredita que aprendeu as lições certas da história, então não pode mais estar errado, certo? Portanto, sua abordagem deve estar correta, então a outra deve estar errada e precisa ser ensinada. E se eles resistirem, então precisamos investigar. Por que eles resistem? Isso mesmo. Temos uma política externa, guiada por valores. E essa política externa guiada por valores é o resultado político direto do orgulho da culpa. A China não tem uma política externa guiada por valores. A China simplesmente não tem isso. Também não acho que a Rússia afirme ter isso. Acho que não. Não sei. Mas você acha que é por causa do papel estrutural da Alemanha dentro da União Europeia que toda a UE está usando esse discurso? Kaja Kallas o utiliza. Claro, von der Leyen também o utiliza, mas isso parece ser algo europeu. Sim, os alemães foram muito bem-sucedidos em impor isso a grandes partes da Europa. Duvido que tenham imposto a toda a Europa. Duvido disso. Mas as figuras políticas que você mencionou e, digamos, as vozes orientadoras, especialmente na mídia fora da Alemanha, basicamente aderiram a esse modelo. Sim, a moralidade é muito tóxica, Pascal. Ela se espalha. É como Luhmann diz, uma bactéria. Ela se espalha e infecta toda uma sociedade por causa desse mecanismo, como uma relação. Because of this mechanism that once like religion, right? It becomes more and more dangerous not to Certo. buy into the religion. Torna-se cada vez mais perigoso não aderir à religião, ou não aderir a essa hipermoralização. Fica cada vez mais perigoso. Você mesmo se torna o pária se não participar da moralização. E é por isso que os alemães e o orgulho da culpa alemã são, eu diria, a causa raiz dessa hipermoralização. E isso é extremamente tóxico. O que Luhmann recomenda? E, novamente, isso pode levar, como pela terceira vez, a Alemanha a nos conduzir a uma guerra mundial. Pela terceira vez. Eu me preocupo com o mesmo, mas ainda não chegamos a esse ponto. O que Luhmann recomenda? Como saímos disso? O que o daoísmo recomenda? Quero dizer, além de simplesmente dizer que é o indivíduo que precisa parar com o moralismo, como podemos sociologicamente sair dessa situação? Bem, é uma higiene mental e social. Tente não usar demais a linguagem moral. Tente não se comunicar de forma moral. Tente não pensar em termos morais. É uma higiene moral. Eu escrevi um livro sobre isso, O Tolo Moral. E sim, a recomendação é de alguma forma nos libertarmos desse modo tóxico de pensar e de nos comunicar. Sim, porque o caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções. Exatamente. Isso foi fascinante. Hans-Georg, para as pessoas que quiserem ouvir mais de você, elas devem primeiro ir ao seu canal no YouTube, The Carefree Wanderer, certo? Viajante despreocupado, sim, que é um termo do daoísmo, isso mesmo. Viajante despreocupado.
Você tem outro lugar onde publica regularmente, onde as pessoas possam te encontrar? Não, esse é o meu canal do YouTube. Certo. Vou colocar um link para o seu canal na caixa de descrição abaixo. Hans-Georg Möller, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you. Muito obrigado, valeu.